Quando a gente fala do assunto alimentação, tem um problema muito grave no país, tanto para o lado de quem precisa do alimento, quanto do lado do empresário que tem a intenção de doar o alimento. Porque até hoje, 24 de junho de 2020, não existia nenhuma lei que tratava diretamente do assunto. E existia um receio muito grande por parte dos empresários de doar o alimento, porque ele simplesmente era responsável de forma objetiva por qualquer dano que aquele alimento causasse a quem estivesse recebendo a doação. O que quer dizer isso? Quer dizer que independentemente dele ter alguma culpa naquilo, alguma intenção de prejudicar alguém, ele respondia civilmente, criminalmente, por um prejuízo que era causado à pessoa que, por exemplo, passasse mal ou algo do gênero. Então, é fácil imaginar o porquê que o empresário ficava desestimulado em relação à doação de alimentos. Imagine você, dono de um restaurante. Aí você tem ali 20 quilos de alimentos a doar. Aí você vai até uma creche, doa aquele alimento e logo em seguida várias pessoas passam mal. Essas pessoas se ajuizam uma ação civil, elas podem receber indenizações por danos morais, indenizações decorrentes de gastos médicos que tiveram, e até mesmo na esfera criminal o empresário poderia responder. Então vinha um receio muito grande. Então ele não tinha coragem de simplesmente começar a doar os alimentos, justamente porque as consequências poderiam ser muito graves. Mas, a partir de hoje, foi publicada uma nova lei que trata do assunto e que traz uma série de inovações a respeito da matéria e que viabiliza e flexibiliza as possibilidades do empresário, do comerciante, doar alimentos com uma tranquilidade maior. Então, para entender melhor a lei, nós vamos ler agora os principais trechos dela. Então, no artigo 1º, consta que os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, ficam autorizados a doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano que atendam aos seguintes critérios: estejam dentro do prazo de validade nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis, não tenham comprometida sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem, tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercial indesejável. Então, nessa primeira parte da lei, a gente pode observar que não ficou assim também de forma generalizada. Eu posso doar qualquer porcaria para as pessoas consumirem. Claro, tem que ser um alimento de qualidade. Obviamente que se ele está doando um alimento vencido, estragado ou algo do gênero, com certeza ele vai ser responsabilizado. Mas aqui a gente está falando, no primeiro momento, no ato da entrega, ele forneceu um alimento com qualidade. E aí a lei prossegue. No parágrafo 1º, a gente pode identificar quem pode doar segundo essa lei nova. O disposto no caput deste artigo abrange empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos que forneçam alimentos preparados prontos para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de clientes em geral. Depois ela fala como a doação deve ser feita. A doação de que trata o caput deste artigo será realizada de forma gratuita, sem a incidência de qualquer encargo que a torne onerosa. E, por fim, a quem pode ser doado? Os beneficiários da doação autorizadas por esta lei serão pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. Bom, então aqui a gente já tem uma ideia a quem se aplica, como é o trâmite, e a lei vai falar também em relação à responsabilidade. Como fica essa responsabilidade? Se não há mais aquela responsabilidade ilimitada e indiscriminada, como fica a situação agora?
Veja o que ela diz. O doador e o intermediário somente responderão nas esferas civil e administrativa por danos causados pelos alimentos doados se agirem com dolo. A responsabilidade do doador encerra-se no momento da primeira entrega do alimento ao intermediário ou, no caso de doação direta, ao beneficiário final. A responsabilidade do intermediário encerra-se no momento da primeira entrega do alimento ao beneficiário final. Entende-se por primeira entrega o primeiro desfazimento do objeto doado pelo doador ou intermediário ou ao beneficiário final, ou pelo intermediário ao beneficiário final. E aí, por último, a gente tem um destaque aí da responsabilidade criminal, que prevê o artigo 4º da mesma lei. Doadores e eventuais intermediários serão responsabilizados na esfera penal somente se comprovado no momento da primeira entrega, ainda que esta não seja feita ao consumidor final, o dolo específico de causar danos à saúde de outrem. E aí, essa esfera criminal é justamente a que está prevista na Lei 8.137 de 90, que fala dos crimes das relações de consumo. E lá no artigo 7º diz: constitui crime contra as relações de consumo vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. E aí a pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Antes da referida lei, a responsabilidade era muito maior. Bastava a pessoa provar que, de certa forma, passou mal, que a decisão não importava muito, pelo menos na esfera civil. Passou mal, a responsabilidade é do estabelecimento. Aí paga dano moral, paga dano por gastos médicos e todas aquelas despesas decorrentes do prejuízo que teve com o alimento. Hoje não. Hoje é preciso provar que houve aquela intenção de prejudicar a pessoa. Quando se fala em dolo, dolo é isso, é a intenção de prejudicar. Se não for provado o dolo, não se tem a responsabilidade direta. Em relação à responsabilidade criminal, independentemente da lei, o Superior Tribunal de Justiça já vinha entendendo que era necessário demonstrar por perícia ou alguma análise técnica que houve realmente aquela intenção do prejuízo. Mas com essa lei ficou mais claro e mais concreto esta possibilidade. Em resumo, o que se observa da nova lei. Antes da lei, era extremamente arriscado ao empresário doar alimentos. Depois da lei, seu risco reduziu, mas a lei não deixou de proteger as pessoas que agem de boa fé comparadas ao empresário ou comerciante que age de má fé. Se ele fizer aquilo com a intenção de prejudicar alguém, ainda assim quem recebeu o alimento vai ser protegido pela legislação, mas ao mesmo tempo tem essa flexibilização que tira o medo do doador e finalmente, depois de tantos anos em discussão no legislativo, com a possibilidade de edição e publicação e concretização dessa lei, ela vem atender a população e me parece uma inovação muito favorável para os dois lados.